Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Essa é a continuação de uma aula na qual estamos falando sobre radiciação. Hoje falaremos sobre adição e subtração de raízes. Muito obrigado desde já a você que coopera com o crescimento do meu canal clicando no gostei, se inscrevendo se ainda não for inscrito, deixando o seu comentário aqui embaixo e compartilhando esse vídeo com a galera toda. Como sempre eu digo, isso me ajuda muito e eu não poderia deixar de registrar minha gratidão a você. Agora, bora para o que interessa. E para que a gente tenha um melhor entendimento do tema da aula de hoje, que é adição e subtração de raízes, eu vou começar propondo aqui 3x mais 2x igual a 5x. Professor, o que é que isso tem a ver com adição e subtração de raízes? O que tem a ver é que se você entende isso aqui, você não vai ter a mínima dificuldade de entender que uma adição de raízes vai funcionar exatamente da mesma forma. Isso porque nós temos o fato que raízes irão ocupar o lugar desse x que você vê aí em destaque. E para que isso aconteça, lembre bem, essas raízes elas devem ter mesmo valor de índice e radicando. Isso significa que para que uma adição ou subtração de raízes venha a ser possível, nós temos que ter raízes com o mesmo valor de índice e de radicando. Vou aqui então fazer uma raiz entrar no lugar desse x. Eu vou ter aqui 3, o mesmo 3, e no lugar do x vai entrar a raiz quarta de 10, mais 2 vezes a raiz quarta de 10, que foi quem entrou aí no lugar desse x. Perceba aqui, para que essa adição entre raízes seja possível, nós temos duas raízes com o mesmo valor de radicando e índice. Caso contrário, essa adição não poderia ser realizada. E do mesmo jeito que a gente tem 3x mais 2x igual a 5x em cima, 3 raiz quarta de 10 mais 2 raiz quarta de 10 vai ficar igual a 5 raiz quarta de 10. Simples assim. Então, toda vez que você tiver que adicionar ou subtrair raízes, é só imaginar aquela tal raiz como um elemento x qualquer e proceder exatamente aqui dessa forma como fizemos. Eu te garanto que você nunca vai errar nem ter dificuldade. Dando mais exemplos aqui, envolvendo inclusive subtração, vamos pensar em 2x menos 4x. Você há de concordar comigo que isso vai ser 8x. Se no lugar desse x, então, eu tenho a raiz quadrada de 3, eu vou ter que isso aqui, esse resultado final vai ser 8 vezes a raiz quadrada de 3. Note mais uma vez, e eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Para que uma adição ou subtração de raízes seja viável, nós temos que ter raízes iguais. Isso significa mesmo valor de radicando e mesmo valor de índice. Grava sempre esse detalhe aí, ok? Aí você pode perguntar, professor, e quando não tiver nenhum número antes da raiz? Eu estou me referindo aqui a esses coeficientes, como por exemplo 12 e o 4, os números que estão precedendo a raiz. Você não tem dificuldade de pensar que x mais x é 2x, ok? Então, em face disso, se eu tiver aqui a raiz cúbica de 7 mais a raiz cúbica de 7, raízes iguais, como tem que ser, eu vou ter aqui 2 vezes a raiz cúbica de 7, ok? Daí você pode estar pensando, professor, peguei, beleza. Para que a gente possa adicionar e subtrair raízes, elas devem ter índices iguais e radicanos iguais. Então, algo como a raiz quadrada de 45 mais a raiz quadrada de 80, isso aqui tem até índices iguais, mas não tem radicanos iguais. 45 e 80 são dois radicanos diferentes. Professor, então isso aqui não tem como resolver, porque os radicandos são diferentes. Calma lá, não seja enganado pela sua primeira impressão. Olha só que o 45 que está aqui dentro dessa raiz, tendo em vista que esta é uma raiz quadrada,
e eu tenho que pensar nisso, o 45 eu posso escrever ele como 9 vezes 5. Eu já estou imaginando que esse 9 ele tem raiz quadrada exata, que é 3. O 80 que está dentro da outra raiz, ele pode ser escrito como 16 vezes 5. 16 vezes 5 vai dar 80, certo? E olha só a importância de você ter acompanhado todas as minhas aulas na sequência. Você aprendeu na minha aula anterior sobre propriedades de raízes. E você já dominando o assunto, vai perceber que aqui é raiz de uma multiplicação. Logo, eu posso pegar esse bolo e cortar em duas fatias. A primeira vai ser a raiz quadrada de 9. A segunda vai ser a raiz quadrada de 5. Mas, aqui também, observe, eu vou ter a raiz de uma multiplicação. Então, eu posso cortar esse bolo em duas fatias. A primeira vai ser a raiz quadrada de 16, vezes a segunda, que vai ser a raiz quadrada de 5. Então, olha só, galera, a raiz de 9 é 3, vezes a raiz quadrada de 5, mais a raiz quadrada de 16, que é 4, que vai multiplicar aqui pela raiz quadrada de 5. Então, olha só o que eu tenho. 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. É como se eu tivesse aquele tal 3x mais 4x, porque eu tenho raízes de mesmo índice e mesmo radicando. Veja como a primeira impressão aqui conseguiu te enganar. Na verdade, eu tenho que isso aqui vai ficar 7 vezes a raiz quadrada de 5, que é o resultado aqui dessa adição entre a raiz quadrada de 45 e a raiz quadrada de 80. Aí você, claro, pode estar dizendo: professor, eu nunca que ia imaginar na minha vida, nunca que eu ia pensar de bate-pronto em pegar esse 45 aqui e escrever ele como 9 vezes 5, justamente por ter aí a maldade que esse 9 tem uma raiz quadrada exata e eu poderia, pelo menos nele, me livrar dessa raiz. Eu também não ia conseguir fazer isso de bate-pronto com o 80, pensar em 16 vezes 5, porque o 16 ele tem raiz quadrada exata, que é 4. Aí você me pergunta: professor, tem alguma outra forma de eu resolver isso aí e concluir do mesmo jeito que a raiz quadrada de 45 mais a raiz quadrada de 80 é 3 vezes a raiz quadrada de 5 mais 4 vezes a raiz quadrada de 5? Eu digo a você que tem. Vai demorar mais um pouco, mas a gente consegue fazer também. Olha só então, eu vou ter a mesma raiz quadrada de 45 mais a mesma raiz quadrada de 80. Imagine então que a gente não tem essa malícia de enxergar o 45 de cara como 9 vezes 5 e o 80 de cara como 16 vezes 5, por pensar que um dos integrantes dessa multiplicação tem raiz quadrada exata. Nesse caso, eu vou pegar aqui os radicanos e eu vou fatorar cada um deles. Eu vou pegar primeiro o 45 e vou de cara fatorar esse elemento. 45 dividido por 3, isso vai dar 15. Dividido por 3 vai dar 5, que dividido por 5 vai dar 1. Quando dá 1, aí fechou a conta, acabou nossa fatoração. E o meu objetivo com essa fatoração deve ser sempre encontrar potências que tenha expoente igual ao índice da raiz. Professor, eu não entendi foi nada. Galera, quem é o índice dessa raiz aqui, onde o 45 está? O índice é 2. Então eu tenho que escrever esse 45 aqui que eu acabei de fatorar na forma aí de uma multiplicação em que apareça potências com o expoente igual ao índice da raiz. Ou seja, eu tenho que achar aqui uma potência de expoente 2. Olha só que esse 45 ele pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 5. E 3 vezes 3 é 3 elevado a 2, que vai estar multiplicado por 5. Então, eu meio que achei o que eu queria. Uma potência com expoente 2, igual ao índice da raiz. Então, eu vou aqui, reescrever essa raiz de 45 e no lugar do 45 eu vou escrever 3 elevado a 2 vezes 5.
Eu vou fazer a mesma coisa agora com o radicando 80. Veja como demora mais um pouquinho, mas a gente vai chegar no mesmo lugar, tá bom? Vou fatorar esse cara aqui. 80 dividido por 2, 40. Dividido por 2 vai dar 20. Dividido por 2 vai dar 10. Dividido por 2 vai dar 5. Dividido por 5 vai dar 1. Observe então que esse 80 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, e o meu objetivo tem que ser achar aqui potências com expoente 2, tendo em vista que o índice da raiz também é 2, vezes esse 2 vezes 2, que também vai ser 2 elevado a 2, vezes esse 5 aqui. Então, o 80 eu posso escrever ele aqui como 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 5. Então, galera, bora lá. Aqui eu tenho a raiz de uma multiplicação. Então, eu corto o bolo em duas fatias. A primeira vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Vai ficar assim, vezes a segunda fatia, que é a raiz quadrada de 5. Mas, observe que aqui eu tenho também raiz de multiplicação. Esse bolo a gente vai cortar em 3 fatias. A primeira fatia vai ser a raiz quadrada desse 2 ao quadrado. A segunda fatia vai ser a raiz quadrada desse outro 2 ao quadrado. E a terceira fatia vai ser a raiz quadrada desse 5. E observe aqui porque a minha busca ao fazer os cálculos sempre tem que ser por uma potência em que o seu expoente seja igual ao índice da raiz. Porque você aprendeu na aula passada, pela propriedade de equivalência de raízes, quando eu tenho uma raiz tipo isso aqui, em que o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, vai sumir tanto a raiz quanto o expoente. E a gente vai ficar aqui somente com o radicando como resultado disso tudo, tá bom? Vai sumir a raiz de índice 2 com o expoente 2. Isso aqui vai multiplicar por raiz quadrada de 5. Mas, observa aqui que eu tenho a mesma estrutura, raiz de índice 2 e radicando de expoente 2. Então, eu cancelo a raiz de índice 2 com o expoente 2. Vai sair o radicando 2. Observa aqui a mesma estrutura. A raiz de índice 2 vai cancelar com o expoente 2 e vai sair daqui simplesmente o 2. E tudo isso vai multiplicar pela raiz quadrada de 5. Vê como demora mais, mas a gente consegue fazer também. 3 raiz de 5 mais 2 vezes 2 vai dar 4 vezes a raiz quadrada de 5. Observa, galera, nós chegamos no mesmo lugar, com procedimentos distintos, mas chegamos ao mesmo resultado. É isso aí que está a beleza da matemática. 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, isso aqui vai ficar 7 raiz de 5. E aí, com qual dos dois jeitos você consegue trabalhar legal? Bora ver como esse assunto aí costuma cair nas provas de concursos e vestibulares Brasil afora. Vê só aqui o que a Mackenzie aprontou para cima da gente uma vez. Ela quer aqui o resultado dessa operação. Tá perguntando aqui qual dessas alternativas vai ser o resultado dessa operação aí destacada. Bora lá. Nós temos aqui a raiz quadrada de 3, mas aqui nós temos raízes com radicanos distintos. E a gente sabe que, de certa forma, isso aqui inviabiliza a adição e a subtração entre raízes. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar esse radicano 12 e fatorar ele. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Dividido por 3 vai dar 1. E o meu objetivo, na condição de quem está trabalhando com uma raiz de índice 2, é transformar esse 12 aí em uma multiplicação em que um dos integrantes aí vai ser uma potência com expoente 2. Note aqui que eu tenho 2 vezes 2. Esse 2 vezes 2 vai ser 2 ao quadrado, que vai estar multiplicado por 3.
Então, eu já posso começar a reescrever essa expressão como 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais 2 vezes a raiz de 12. No lugar do 12, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 3 menos 2 vezes a raiz quadrada de 75. Esse 75 também vai ser fatorado com o mesmo objetivo. 75 dividido por 3, isso vai dar 25, que dividido por 5 vai dar 5, dividido por 5 vai dar 1. Acabou a história aqui. Note que eu tenho aqui 5 ao quadrado vezes 3. Isso vai ser a mesma coisa que 75. Então, eu vou escrever aqui 5 ao quadrado vezes 3. Isso vai ser igual a 75. Galera, vê só que coisa bonita que isso fica daqui para frente. 2 vezes a raiz quadrada de 3, mais 2 vezes a raiz de multiplicação. Esse bolo aqui eu corto em 2 fatias. A primeira fatia do bolo vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a segunda fatia do bolo, que é a raiz quadrada desse 3 aqui, menos 2. Olha a outra raiz de multiplicação aí, tá? Corta o bolo em 2 fatias. A primeira vai ser a raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes a segunda, que vai ser a raiz quadrada de 3. 2 raiz de 3, a gente não mexeu nele, mais 2. Esse 2 vai estar multiplicado por isso aqui, tá bom? A gente corta a raiz de índice 2 com expoente 2. Vai sair esse radicando 2. E todo mundo vai estar multiplicado por essa raiz quadrada de 3 aí. Menos 2 vezes a raiz de índice 2 corta com o expoente 2. E vai sair simplesmente esse 5. E tudo isso vai estar multiplicado pela raiz quadrada de 3. 2 raiz de 3 mais 2 vezes 2, que é 4, vezes a raiz quadrada de 3, menos 2 vezes 5, que é 10. O qual aí está multiplicado pela raiz quadrada de 3. 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, observe que aqui agora a gente já tem raízes iguais. Isso vai dar 6 raiz quadrada de 3, menos 10 raiz quadrada de 3, que, claro que não morreu. 6 raiz quadrada de 3 menos 10 raiz quadrada de 3, isso vai ficar menos 4 raiz quadrada de 3, tá bom? Resposta certa, letra C. E vê só que a coisa aqui não é difícil, só requer um pouquinho de prática mesmo para a gente pegar o ritmo. Daí você pode me perguntar agora, professor, como é que eu resolveria essa questão aí com aquela tal visão de jogo que torna os cálculos mais rápidos? Bora então aqui desenrolar. 2 vezes a raiz quadrada de 3 mais 2 vezes a raiz quadrada de 12 menos 2 vezes a raiz quadrada de 75. E lembre bem do fato que nessa circunstância a gente tem que enxergar o radicando como sendo uma multiplicação em que um dos integrantes da multiplicação deve ter raiz exata. A raiz aqui é de índice 2, então a gente está falando de raiz quadrada exata. E a gente de cara não tem como fazer isso aqui para a raiz quadrada de 3, tá? Isso porque nós não temos como escrever o 3 na forma de uma multiplicação em que o próprio 3 não seja fator dela, porque o 3 ele é primo. A única fatoração possível para o 3 é 3 vezes 1, o que não vai ajudar a gente aqui em nada. Então a gente vai repetir esse elemento 2 vezes a raiz quadrada de 3. Mais 2. E a raiz quadrada de 12, a gente tem como enxergar esse 12 como sendo uma multiplicação, em que um dos integrantes dela vai ter raiz quadrada exata. A gente pode pensar esse 12 como sendo 6 vezes 2, é verdade, mas nem o 6 nem o 2 vai ter raiz quadrada exata. Então a gente já aborta essa ideia.
Eu posso pensar no 12 também como sendo 4 vezes 3. O 4 ele tem raiz quadrada exata, que é o 2. Então, vai ajudar muito aqui a gente enxergar esse 12 como 4 vezes 3. Menos 2 vezes a raiz quadrada de 75. Esse 75 aqui também, eu tenho que enxergar ele como uma multiplicação em que um dos integrantes dela vai ter raiz quadrada exata. 75, por exemplo, eu posso enxergar ele como 15 vezes 5. Só que o 15 não tem raiz exata. O 5, ele também não tem raiz quadrada exata. Daí, eu posso pensar que o 75, ele é 25 vezes 3. É ou não é? Então, eu posso pegar aqui e escrever 25 vezes 3. O 25 tem raiz quadrada exata, que é 5. Então, eu vou ficar aqui com 2 vezes raiz quadrada de 3, mais 2. Esse bolo aqui eu vou cortar em duas fatias. Vai ficar raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3, menos 2. Esse bolo aqui também corto em duas fatias. Vai ficar a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 3. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 3, mais 2 vezes a raiz quadrada de 4, que é 2, vezes a raiz quadrada de 3, que continua aqui mesmo. Menos 2 vezes a raiz quadrada de 25, que é 5, vezes a raiz quadrada de 3. 2 vezes a raiz quadrada de 3, mais 2 vezes 2, 4, que vai estar multiplicado pela raiz quadrada de 3, menos 2 vezes 5, que vai dar 10, vezes a raiz quadrada de 3. Galera, 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 vai dar 6 raiz de 3. Esse 6 raiz de 3 menos 10 raiz de 3 vai ficar menos 4 raiz de 3. É a mesma resposta a qual já encontramos na letra C. Vê aí que a visão de jogo torna as coisas um pouco mais rápidas. E à medida que a gente vai se familiarizando cada vez mais com a matemática através da prática e da resolução constante de exercícios, raciocínios como esse vêm como consequência, certo? Então, é só continuar jogando duro aí nos estudos que cada vez mais você fica melhor. Eu acredito muito no seu potencial, nunca esqueça disso. Galera, olha só o que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul aprontou para o nosso lado uma vez. Essa questão aqui, ela trata sobre o assunto de hoje. Mas note que nós temos aqui raízes com índices diferentes, além de radicanos também diferentes. Ela não vai ser mais difícil do que a gente fez aqui nesse vídeo de hoje. No entanto, vai ser mais trabalhosa. A gente vai ter aí que fazer mais cálculos. E é por isso que eu resolvi ela em um vídeo separado e exclusivo. Você vai poder acessar ele na tela final desse vídeo. E por hoje, eu acredito que eu consegui transmitir o recado que eu queria sobre adição e subtração de raízes. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção em ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero de coração ter cooperado para o seu conhecimento. E fique à vontade para usar o espaço aqui embaixo de comentários caso tenha alguma dúvida. Eu vou ter todo o prazer de te responder. No mais, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos permita estar aqui no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.